Vamos seguir aqui então o cronograma aqui do Bom dia a todos. Estamos presentes para a realização da audiência pública relativa ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro do ano de 2012. Determino que seja lavrada a competente ata dos trabalhos e esclareço que a presente audiência foi convocada por força do parágrafo 4º do artigo 9 da Lei Complementar número 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, objetivando a demonstração e a avaliação do cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. Convido os representantes do senhor chefe do Executivo a ocuparem seus lugares à mesa para iniciar os trabalhos. O senhor Univaldo Alves de Moraes, secretário municipal de Finanças, e o senhor Ailton Batista de Oliveira, diretor de Controladoria Contábil da Prefeitura Municipal de Caçapava. Passo a palavra ao senhor secretário de Finanças. Participo de uma audiência pública com os vereadores que eu praticamente conheço todos são meus amigos, né? Então, pela primeira vez eu estou aqui. Tudo bem? Bom dia. Para, em cumprimento à Lei das Responsabilidades Fiscais, apresentar, proceder à leitura das tabelas do demonstrativo de avaliação e cumprimento das metas fiscais do resultado do exercício de 2012. É um exercício passado, então eu vou passar a palavra ao nosso contabilista, Ailton, que ele tem todas as tabelas montadas para transmitir aos senhores. E eu quero deixar bem claro que nós estamos à disposição de todos. A Secretaria de Finanças de Caçapava trabalha de uma forma transparente. Qualquer momento que vocês queiram nos visitar, as portas estão abertas. Tudo que vocês precisarem, vocês vão ter no momento, na hora, que ali é tudo transparente, não vamos ter nada escuso e vai ficar tudo à vontade de vocês, tá? Eu aguardo até a presença dos senhores na nossa secretaria para a gente dar andamento aos trabalhos e para desenvolver uma boa gestão, ok? Bom dia aos senhores. Vamos dar início à audiência pública, pelo que determina o parágrafo 4º do artigo 9 da Lei Complementar 101/2000, referente ao terceiro quadrimestre de 2012. Nós vamos demonstrar, primeiramente, através da tabela 1, a avaliação e cumprimento das metas fiscais da receita, despesa e resultado primário. No terceiro quadrimestre de 2012, o município de Caçapava, compreendendo a Prefeitura, Fundo de Previdência, FUSAM e Câmara, arrecadaram a importância de R$ 172.618.248,06 e tiveram uma despesa de R$ 174.763.489,82, gerando dessa forma um resultado primário negativo no valor de R$ 2.145.241,76. Esse demonstrativo é apenas para demonstrar o resultado primário, ou seja, receita e despesa sem a aplicação financeira. Porque, na verdade, a receita total do município arrecadada em 2012 foi de R$ 180.515.303,35 e a despesa realizada R$ 179.033.900,81. Desta forma, gerando um superávit positivo de R$ 1.481.402,54. Mas como que para efeito do demonstrativo de resultado primário, as instruções da Secretaria do Tesouro Nacional nos obriga a deduzir da receita total a aplicação financeira e as receitas de operação de crédito. E da despesa total
juros e encargos do pagamento da dívida e amortização da dívida fiscal. Esse valor de 172.618.000 arrecadados através do quarto trimestre acumulado, do terceiro quadrimestre acumulado aos outros dos anteriores, na parte de baixo nós temos um resumo para que se abra o valor a que cada ente arrecadou. A Prefeitura Municipal arrecadou R$ 171.516.813,70. O Fundo de Previdência arrecadou R$ 143.025,05. A FUSAM, R$ 958.409,31. Totalizando o total já anunciado de R$ 172.618.000. As despesas não financeiras de 174 milhões estão abaixo elencadas na mesma forma da receita. A Prefeitura gastou R$ 144.060.277,60. O Fundo de Previdência, R$ 895.167,13. A FUSAM, R$ 25.317.412,21. E a Câmara Municipal, R$ 4.490.632,88, totalizando os 174 milhões já anunciados aos senhores. Para efeito de comparativo, nós dizemos já aos senhores que esse resultado negativo é apenas para cumprir o demonstrativo do resultado primário, que seria a receita arrecadada menos a despesa arrecadada, sem as aplicações financeiras. Se tiver alguma dúvida, uma pergunta? Se alguém desejar perguntar, franqueia a palavra aos senhores vereadores para perguntas pertinentes ao assunto. Tudo bem. Boa noite a todos, boa noite, vereadores, secretário. Só uma dúvida. Perdão. O senhor pode me informar qual foi o orçamento previsto para 2012? Orçamento total? Total, previsto, não o arrecadado. Acho que esse aqui eu não tô, se eu não me engano era 200 e alguma coisa, 206 mil. 203 milhões parece. Isso, 203 milhões. Isso. O senhor pode me informar qual o motivo dessa discrepância tão grande assim de valores arrecadados e previstos? Teve alguma motivação, alguma coisa aconteceu na gestão? Por ser Não, só que é o seguinte, com relação à realização do orçamento realizado, eu não trouxe aqui a documentação pertinente ao assunto, eu só trouxe a tabela referente ao esclarecimento do resultado primário. Entendi. Eu não trouxe o balancete aqui. Como seria o fechamento do quarto? Não, eu entendi a sua pergunta. Só para saber a diferença, por que houve essa... Não, mas aí é o seguinte, deixa eu ver se eu tenho algum relatório aqui. Espera um minutinho só. Eu trouxe alguns relatórios. Não, tudo aqui. bem. Se de repente o senhor quiser me mandar, não tem problema, não precisa ser... Não, tá ótimo. É com essa informação aqui que só foi arrecadado em 2012, foi arrecadado 100... Nós temos tudo cadastrado lá. A qualquer momento... Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Arrecadação de 172 milhões. Aí para uma previsão de 203, a diferença é quase 30 milhões aí. Foi uma queda que houve do ano. A gente tem que saber. Exatamente. Acho que eu não trouxe. Com relação ao relatório da execução fiscal, execução orçamentária de 2012, eu não trouxe o balancete para poder explicar melhor para os senhores. Eu não tenho mesmo. Eu vou ficar devendo para o senhor. Mas numa próxima oportunidade a gente esclarece o motivo. Tá? Mas também te dá uma passadinha lá e tem acesso a... Isso. Agora a presença de vocês, tá bom. Contato pessoal. Obrigado, gente. Bom dia a todos os senhores vereadores, ao secretário de Finanças, senhor Anivaldo Moraes, ao nosso amigo Ailton. Eu estava conversando com o nosso colega aqui, o Neguinho, do ABC, o Newton. Eu sou o Milton, ele é o Newton, entendeu? Newton. Como o Marcelo já falou,
houve uma previsão orçamentária para 2012 de 203 milhões. É isso? É por aí. Por aí, né? Isso. Então houve uma queda e houve uma arrecadação no valor de 172 milhões. Não. A arrecadação foi 180, 172, porque diminuiu a aplicação financeira e a operação de crédito segundo os critérios para avaliar o resultado primário. Ah, tá. Então, e essa questão aqui do resultado primário da parte negativa, ela é... Não, ela ficou negativa porque se excluiu da receita arrecadada de 180 milhões a aplicação financeira da Prefeitura, da FUSAM e a receita de operação de crédito, que a Prefeitura tem também, a operação de crédito que ela fez empréstimo na Caixa Federal para atender o bairro do Panorama, aquele asfalto do bairro lá. E a FUSAM fez uma operação de crédito também para atender as necessidades dela. Então essas receitas de operação de crédito, aplicação financeira, como não são receitas que o cidadão paga, né? Porque isso aí, o cidadão paga o quê? IPTU, ISS, IPI, Imposto de Renda. Eles entendem que essa receita tem que ser excluída para efeito de esclarecimento com relação ao resultado primário. Só as receitas que o cidadão é intimado a pagar, notificado a pagar. Tá, e só para explicação, Ayrton, então houve no final... A arrecadação do município não foi integral à previsão. A Prefeitura deixou uma parte valiosa lá sem ser arrecadada, uns 17 milhões mais ou menos, que eu tenho mais ou menos ideia. Então é isso que eu estou perguntando. Isso aqui que poderia mostrar, professor. Se pegar o orçamento o orçamento da Prefeitura, da FUSAM e do Fundo de Previdência, a gente vai verificar realmente o saldo que deixou de ser arrecadado. Tá. Houve um déficit de arrecadação. Esses 7.622 foi uma forma negativa em que ficou a Prefeitura ficou com essa... A Prefeitura não arrecadou, né? Não arrecadou esses 7 milhões. Isso. Foi um déficit orçamentário. Déficit orçamentário. Teve uma previsão de 100 a Prefeitura teve de... Vendo que está aqui a Prefeitura aqui. A Prefeitura teve uma arrecadação de 175 milhões. E estava previsto para a Prefeitura... Isso aqui eu tenho aqui, um minutinho só, quer ver? Eu tenho aqui, a pergunta do vereador, eu tenho aqui, eu achei aqui, vereador. O orçamento da Prefeitura, da previsão da Prefeitura para 2012, o inicial 182.648.400 e a Prefeitura arrecadou 175.500.048. Aquela pergunta que o senhor fez, eu achei o relatório aqui. A Prefeitura tinha uma previsão inicial de 182.648.400, previsão de arrecadação para 2012. E ela terminou o exercício arrecadando R$175.048.873. Só aqui da Prefeitura houve um déficit de arrecadação de R$11.700.902. Só uma dúvida, aquela previsão de 206... juntando Prefeitura, FUSAM, Câmara e Fundo de Previdência. Tá. Que aqui, nesse relatório aqui, está consolidado o município. Uhum. Agora aqui eu estou te dando para o senhor aqui, para ter ideia, o da Prefeitura. Vamos ver agora aqui o do Fundo de Previdência. O Fundo de Previdência tinha uma previsão de arrecadação de 189 mil. Arrecadou R$44.264. É o que está no relatório aí. Vamos ver a FUSAM. A Câmara não tem receita, então ela deixa de fazer parte desse total aí arrecadado. Vou pegar o da FUSAM agora. Aqui. A FUSAM é uma previsão de arrecadação de 24 milhões e 6 mil reais e arrecadou R$5.323.404. Então, se somar FUSAM, Prefeitura e o Fundo, vai dar a previsão de 203 que eu já falei para o senhor. Uhum. Somando as três arrecadações, vai dar essa diferença. Tá, então, o senhor falou da previsão da FUSAM seria 24. A previsão da FUSAM é 24 Isso arrecadou 5. Arrecadou 5.323.404.
323.604. É uma diferença grande de arrecadação. Isso. Tem alguma motivação para isso? Não, a diferença que se paga essa fusão é que a prefeitura ela tem um orçamento com a receita superior à despesa para ela fazer a transferência financeira para a Câmara, que não tem receita, para o Fundo de Previdência, que tem dificuldade em arrecadação, e a própria fusão também, que pela natureza do orçamento ela tem arrecadação pequena, ela não suporta, com os recursos próprios dela, fazer face às despesas durante o ano. Aí a prefeitura então, o orçamento da prefeitura ele tem um superávit orçamentário. A receita é maior que a despesa. Só para o senhor ter uma ideia, eu anotei aqui esse assunto. A previsão da receita da prefeitura, a previsão inicial, de 182.648.400, e a despesa foi fixada em 174.101.100 reais, que vai dar um superávit orçamentário para acudir Fusam, Câmara e Fundo de Previdência, de R$ 8.548.400 reais, previsto já no orçamento. Então, essa previsão da fusão quer dizer que se a fusão arrecadou só 5, né? Em 2011, a receita orçamentária praticamente... E a diferença foi bancada pela prefeitura. Esses outros 20 milhões foram bancados pela prefeitura. Isso. Tá. Agora, a arrecadação, essa diferença que o senhor percebeu aí, é justamente por causa que o município não foi feliz na execução orçamentária. A arrecadação prevista não acompanhou a previsão orçamentária. Tá. Foi menos. Dada essa crise que nós estamos passando atualmente, né, diminui o dinheiro do governo federal e estadual, para nós também aqui tem reflexo negativo. Entendi. Entendeu? Então, só para complementar, Ayrton, a Fusam ela teve uma arrecadação de 5 milhões e a prefeitura teve que complementar com mais 20 milhões para fechar. É isso ou não? A diferença é isso ou não? Essa aí, a prefeitura faz a transferência, justamente ela tem receita maior que a despesa para sobrar dinheiro e transferir para os entes que não têm condição financeira de acudir às suas despesas. É só para a gente poder saber quanto a prefeitura teve que colocar e a Fusam arrecadou. A prefeitura transfere com esse superávit de 8 milhões o dinheiro da Câmara, que a Câmara teve uma despesa de 4.490.000. É isso que eu estou olhando aqui. A Câmara teve 4.490.000. Isso. Ela tem de despesa. De despesa. Como ela não tem receita, esse valor a prefeitura, através de duodécimos, parcelas mensais, de acordo com a necessidade que ela passa o ofício para o prefeito, ele vai liberando. Tá. Como nós vereadores, acredito que nós não estávamos aqui na outra gestão, né? Então foi 4.490, era uma previsão que tinha da Câmara de 8 milhões, que tinha anual aqui? Não, a previsão da Câmara é... eu acho que a previsão da Câmara eu não tenho. 5.200? 5.200? Só que a Câmara não gasta todo o dinheiro que ela arrecada. Aí houve uma devolução para a prefeitura. O fechamento, já houve uma devolução, né? Isso. A diferença que fica, ela só deixa o dinheiro para acudir restos a pagar, se for o caso. Se tiver algum empenho que tem que ser pago no exercício seguinte, ela deixa o dinheiro correspondente à diferença. Ela só para a gente poder saber da questão da Câmara também. Não, tudo bem. Porque a gente não teve, nós não estávamos aqui, a gente poder estar... E baseado nisso aí, dá para a gente ter uma previsão dos próximos quadrimestres ou não tem uma comparação de uma? Não tem, porque nós estamos... A gente não sabe os resultados. Tem que primeiro realizar, né? Já fechou o mês de janeiro, já estamos em fevereiro, aí tem março e abril ainda. Não tem como fazer um parâmetro tem. Se vai melhorar as coisas ou se vai... Normalmente, nos 2 primeiros quadrimestres, a situação é positiva. No terceiro é que dá o déficit. Primeiro e segundo, sempre pelas audiências passadas aqui, dos exercícios anteriores, o resultado é positivo. Na última é que dá esse problema com o fechamento, aí se apura a receita, que a previsão até agosto, ela vem acompanhando mais ou menos, de setembro em diante, às vezes cai a receita prevista, não se arrecada aquele montante necessário, aonde dá esse rombo aí, né? Mas isso aí não tem nenhum desmérito com relação ao resultado da prestação de contas. Isso aqui é apenas um esclarecimento com relação ao resultado primário que é exigido pela Lei 101, Lei de Responsabilidade Fiscal. A parte por enquanto é só. Obrigado, viu, Ayrton? Nada, que isso. Bom, então... Vereador Sena, Celso, Miguinho. Então,
Mais alguma Tem, agora nós vamos passar para a tabela 2, vereador, que é o resultado nominal. Esqueci de uma coisinha, desculpa interrompê-lo. Não sei nem se o senhor tem essa informação aí, mas o senhor de cabeça assim, não sabe exatamente qual o gasto hoje com o pessoal, em termos de porcentagem? Se a gente está quantos por cento a gente está hoje? Eu sei que se o senhor souber de cabeça... Parece que está desse último quadrimestre se tornou em torno de 43%. 43%? Mas tem que confirmar para você. Não tenho assim. Tudo bem, certeza absoluta. Mais ou menos. 43%. Não passa disso aí. Então, tá 43, 44, é por aí. Tá bom, obrigado. Então vamos dar início ao esclarecimento com relação à tabela número 2, que é o resultado nominal, ou seja, a dívida pública do município. Na tabela 2, nós temos uma posição em 31/12/2011 à esquerda e à direita a posição final do quadrimestre. A dívida pública consolidada, quando se fala dívida pública consolidada, é o mesmo assunto da Receita, é Prefeitura, Fundo, Câmara e Fusan. A dívida consolidada do município encerrou o quadrimestre, o final do exercício de 2012, em R$ 45.722.578,63. A dívida flutuante são os restos a pagar processados, são aqueles empenhos que foram liquidados no ano que estão para ser pagos no exercício seguinte, do município, deu importância de R$ 7.893.231,31, dando um subtotal de R$ 53.615.809,94. Na parte de baixo da nossa tabela 2, nós temos a posição do quadrimestre de 2012. A dívida consolidada, que acima é o valor de 45 milhões, aqui embaixo nós esclarecemos ao qual ente se refere essa dívida. A Prefeitura tem uma dívida de R$ 6.639.762,49. E a Fusan, R$ 39.082.816,14, que totaliza os R$ 45.722.578. A dívida da Prefeitura, no valor de R$ 6.639.000, se refere a uma parte de INSS com R$ 621.630, contratos com a Caixa Federal com relação ao Jardim Panorama, que foi feito um empréstimo ano passado, e um saldo daquela obra do século, daquela obra para contenção de enchentes, que dá um total de R$ 4.056.661. E os precatórios, que são as sentenças judiciais que deverão ser pagas esse ano, que dão a importância de R$ 1.961.471. Então, os 6 milhões da Prefeitura estão distribuídas com dívida com a INSS, contrato com a Caixa e com os precatórios judiciais. A Fusan, 39 milhões, vai ter uma dívida com o INSS de R$ 28.214.061. Tem uma dívida com o PASEP, R$ 266.415,95. Tem uma dívida com o Fundo de Garantia de R$ 2.747.631,63. Tem um valor de operação de crédito que ela fez de empréstimo no ano passado, no valor de R$ 5.418.333,50. E imposto de renda retido na fonte, que deve para a Receita Federal, de R$ 2.436.369,26, que dá o total de R$ 39.082.000, somando da Prefeitura de 6, esclarece os 45 milhões que nós colocamos aqui. Agora adianto aos senhores que tanto da Prefeitura como da Fusan, esses parcelamentos estão sendo pagos rigorosamente em dia. Não existe atraso nem na Prefeitura nem na Fusan. Pois não. Quanto foi o total do valor daquele asfalto lá do Panorama? Vereador, aqui o valor do asfalto, eu não tenho, eu tenho o valor englobado.
Eu poderia verificar para o senhor numa outra oportunidade. Daqui, da Caixa, eu tenho 4. O sistema aqui ele traz para a gente informação consolidado, não traz com detalhes. Tá. Mas a gente pode fornecer a qualquer momento para o senhor essa informação. Isso. Pode. Porque aqui, esses 4 milhões que eu anunciei para os senhores, é o saldo daquele empréstimo que foi feito para a contenção de enchentes, né, a obra do século, do Adilson Natali, e essa parte agora do panorama. Essa questão do panorama, ela ficou o valor que foi feito com a Caixa, dessa questão do asfalto panorama, foi incluído aqui na dívida? Na dívida aqui, isso, né? Ficou como uma dívida, né? Não então, da questão do panorama. Isso. Foi um contrato com a Caixa Federal. Então, o contrato com a Caixa Federal ficou como uma dívida, ficou, porque ela fez uma operação de crédito para adiantar o expediente, porque ela não tinha dinheiro para bancar aquela reclamação do pessoal lá. Então, você adiantou através de 4, 5 milhões. Parece que era isso. Só que o total aqui eu tenho ele fechado, não tenho ele aberto. Mas numa próxima oportunidade, a gente, ou então, indo até a Prefeitura, a gente esclarece no ato lá para os senhores que a gente tem condições de abrir o valor. Obrigado, Ayrton. De nada. Só uma dúvida. Pois não. Com relação à dívida, o senhor falou sobre a Fusan. No comparativo entre 2011 e 2012, está dando a Prefeitura ela conseguiu diminuir a dívida dela. De 8 para 6. Vamos falar em valores redondos aqui, absolutos. Entendi. Só que a Fusan, ela aumentou de 34 para 39. Ou seja, para quem está comparando o orçamento há algum tempo da Prefeitura, o orçamento destinado à Fusan está sempre aumentando, só que em contrapartida a dívida também está aumentando. Mas isso aí já é um gerenciamento deles lá que a gente não... Sim, mas isso existiu. Através disso a gente consegue ver... outro motivo de que tem uma diferença maior de um exercício para o outro, porque quando a Fusan vai fechar a contabilidade, por ela ser uma entidade pública, não, ela é privada, a fundação é privada, não é pública. Ela tem que fazer a correção do balanço. Então ela corrige tanto o ativo como o passivo dela. Aí dá essa discrepância. A Prefeitura não corrige, mas ela corrige. Então... Mas na fiscalização indireta que a Prefeitura tem que exercer sobre a Fusan, a Prefeitura entende que a dívida está aumentando, né? Não, entendo, mas me parece que agora estacionou, né? Porque existia muitos encargos lá de gestões passadas que estavam paralisadas. E a Fusan então fez reconheceu a dívida. Ela pediu o parcelamento. Então, gradativamente aumentando. Entendeu? E muita coisa parada, não foi sujeito assim à fiscalização direta do órgão credor. Ela que se confessou, dívida confessada, né? Sim. Ela que foi até o INSS, até o Fundo de Garantia e pediu o parcelamento. Então, nesse período pode ter acontecido isso também. Alguma coisa parada lá que eles precisavam de uma certidão negativa e não saía pelo débito, ela foi reconhecer a dívida para poder ter liberdade a dar andamento nos convênios que ela, porventura... A gente percebe que ao longo dos anos aí o orçamento destinado à Fusan foi aumentando, e aí você aumenta o investimento, mas o valor da dívida não diminui, só está aumentando também. Isso. Então, mas eu acredito que agora é tudo questão de administração, né? Quem sabe agora deu um basta nesse... Exatamente. Ver se a gente consegue controlar esse buraco aí no município. Isso é gerenciamento que eu tenho aqui o resultado agora, o que aconteceu lá. Exatamente. Eu só queria só essa informação, se é isso mesmo que eu estou vendo, se houve um aumento da dívida através disso aqui. Não, todo final de exercício, além de tudo, alguma coisa que se reconheceu, tem o fato dela fazer a correção do balanço, né, para poder atender as normas contábeis, né? Tá bom. E a Prefeitura não faz isso, a Prefeitura fica o valor fixo. Às vezes, quando dá uma discrepância, ela faz um ajuste, tanto para correção como para cancelamento, mas ela é obrigada, por ser uma entidade particular, a fazer a correção do balanço dela. Essa informação eu tirei da própria contadora da Fusan. Tá bom. Tá bom? Obrigado. De nada. Queria deixar o nosso prefeito à vontade, mas se o excelentíssimo quiser fazer parte da mesa, está convidado, prefeito. Oi? Isso aqui? Ah, tem.
Tem da receita e da despesa. Isso aqui é da dívida. E tem bastante aqui. Isso aqui é da receita. Então, como eu já disse aos senhores, então, com relação ao valor apresentado, o que nos deixa tranquilo é que as dívidas estão sendo pagas rigorosamente em dia, não existe atraso. Inclusive a Fusan, ela não pode nem atrasar mais as parcelas dos compromissos, porque ela conseguiu aquele certificado de filantropia que obriga ela a manter os seus compromissos em dia. Então, a partir de novembro, né, de 2011, ela conseguiu o certificado de filantropia, que ela deixa de pagar 20% da contribuição patronal ao INSS. E se ela atrasar algum compromisso, ela perde. Então, ela está fazendo, né, todo o esforço possível para deixar os pagamentos dela em dia. E a prefeitura não tem por que atrasar, porque ela sempre honrou os compromissos dela da melhor maneira possível. O Ailton, pois não. Por gentileza, isso aí já vem sendo pago desde a última gestão, quando obteve o certificado de filantropia. A filantropia é um certificado que a Fusan lutou, mas ela conseguiu realmente a partir de me parece que novembro de 2011 para cá. Novembro de 2011. De 2011. Isso. Tá. Que ela deixou de contribuir com os 20% com os 20% da parte patronal ao INSS. Então ela tem uma economia e o restante na folha de tá pagamento dela lá substancial, né? Tá. Então que pode ajudar futuramente ela equilibrar mais as contas. Tá. Tudo bem? Da minha parte aqui, só. Eu queria manifestar o desejo da vereadora Reinalma, pediu para avisar que não pode estar presente, a assessora dela está representando ela, e aproveitando também, o Arnaldo também não pôde, mas está a assessora deles aí representando eles. E se ninguém desejando fazer uso da... Senhor prefeito, você deseja fazer uso da palavra? Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes, funcionários da Câmara, um bom dia a todos. É uma honra hoje voltar nessa tribuna da Câmara como prefeito do município, onde passei 4 anos trabalhando seriamente aqui neste plenário, que tenho um respeito muito grande por todos os servidores hoje da Câmara Municipal. O grande amigo Anderson está ali, o diretor-geral da Câmara, sei da competência dele, né, no comando aí hoje com os novos legisladores, né, para esse mandato aí de 2013 e 2016 e lá à frente do executivo. Eu tive olhando por cima aqui, as contas chegaram, né, conseguiram fechar quase no final de janeiro, um orçamento que estava destinado a 206 milhões no ano de 2013 e que não conseguiu receita. Não chegou um total, estou vendo aqui, deu um total mais ou menos de 180 milhões, realizado no exercício, onde fala receita total. A LDO de 2012 era de 172 milhões 957 e realizado no quadrimestre 64 milhões. Onde ficou embaixo, despesas não financeiras, está vendo aí, negativo de 7 milhões. Então, na realidade, não fechou. Ficou restos a pagar e não tinha dinheiro para pagar. Não tinha, porque está aqui, negativo. Se ficou negativo, porque não conseguiu recursos para arcar com todos os compromissos, né, do mês e daquele quadrimestre do ano de 2012. Portanto, eu vou citar uma empresa que foi a pioneira, onde apareceu notas lá de 1 milhão e poucos, 100 em débito com o município, e eu negociei. Eu negociei em cima da lei de responsabilidade fiscal, através da CONAN, porque eu tenho que me proteger. O orçamento meu é de 2013 até 2016. Mas tem um compromisso também com o município, hoje como gestor público, de honrar os compromissos, né, do município. Chamei as empresas para negociar,
criei uma comissão, baixei um decreto. Em cima desse decreto, criei uma comissão para fazer auditoria na Prefeitura Municipal, para me preservar os meus direitos. Porque hoje, nós estamos no início, no ano de 2013. Essas contas minhas vai ser julgada o ano que vem, a partir do ano que vem de 2014. E lá, se eu não me proteger agora, colocar essa negociação com as dívidas anteriores do prefeito, eu assumo a responsabilidade dele. E fiz isso, principalmente em cima da Pioneira. Vou citar a Pioneira, que era um valor maior, acima de R$1 milhão, R$1.388.000. Eu fiz a negociação, criei essa comissão, o secretário meu de Finanças, Onivaldo Moraes, faz parte dela, o secretário de Indústria e Comércio também, que é o Watanabe, e o procurador do município, o Elcio Vieira. Os três sentaram e têm negociado todas as dívidas, aquelas dívidas do passivo do ano até o ano de 2012. Isso é para me proteger. Eu gosto de deixar claro isso aqui para os senhores vereadores. Quero transparência total em tudo que eu for fazer. Se for preciso vir aqui explicar para os vereadores o que está acontecendo lá, eu estarei a hora que quiser. Hoje, às 9 horas da manhã, determinei para o meu secretário Moraes, esse horário foi marcado porque era de praxe, o horário 9 horas. Eu até conversei com o vereador ontem, Marcelo, ele esteve comigo lá, eu falei, eu não estava sabendo, mas quem vai determinar as audiências públicas aqui hoje é o próprio Poder Legislativo. Moraes já aceitou isso na hora que eu passei para ele. Então, é os senhores vereadores que vai determinar o horário da audiência pública. Se for 6 horas da manhã, 6 horas. Se for às 8, se for às 9, meio-dia, 6 horas da tarde, às 18, pode entrar em um consenso aqui, que nós estaremos aqui. Tanto na parte da saúde, como na parte das finanças, o que for preciso. Então, quero deixar isso aqui, né, bem claro, bem transparente. Nós vamos obedecer o Poder Legislativo. E quero trabalhar juntos. Falo isso aqui sempre. Quero estar sempre com o Legislativo, porque nós só vamos comandar essa cidade se os vereadores estiverem junto comigo. Bem intencionado eu estou. Sempre falo isso. Tenho uma equipe, pessoas sérias, pessoas compromissadas com o município. Quero trazer para vocês a dificuldade que eu vou ter nos primeiros 6 meses. Tem déficit aqui nas contas. Esse dinheiro tem que sair, né, do meu orçamento para pagar as dívidas. Vou honrar e vou pagar todos os fornecedores. Por quê? É um orçamento que tem em cima de 15 milhões, 16 milhões mês que entra nos cofres. Se tivesse pegado a prefeitura zerada, sem nada, excelente. É isso que eu queria. Eu não queria R$1 nos cofres. Mas infelizmente eu peguei com dívida. Mas só que inicia o ano já entrando receita, entrando dinheiro. Então dá para você fazer um controle. Tudo hoje, essa dívida é pagável, é uma dívida. Essa dívida flutuante hoje é uma dívida com condições de pagar, com dificuldade, e eu tenho que negociar, porque eu tenho que pensar no final do ano. Eu tenho que pensar no meu orçamento hoje e me proteger em cima do passivo que ficou de 2012. Eu vejo que, com muita satisfação que estou aqui hoje, fiz questão de passar, estava na emissora de rádio agora discutindo, vou até fugir um pouquinho, senhor presidente, um pouquinho fora do assunto aqui de finanças, mas estava discutindo sobre iluminação pública, onde teve uma discussão com o ex-vereador Souza Lima também, discussão sadia, um debate limpo, né, bem saudável, e mostrar para a população a transparência, tanto do prefeito, e quem queira discutir com o prefeito. Estarei aqui aberto para discutir com qualquer um, sempre, né, com transparência. Quero deixar o povo ciente. Estou à frente do executivo hoje para cuidar e zelar pelo dinheiro público. Onde tiver indício de irregularidade vai ser afastado e apurado. Se não tiver com a minha linha, com aquela linha reta para seguir, com os meus objetivos, vai ser afastado e troca e coloca outro no lugar. Senhor presidente, muito obrigado pelo espaço aqui nesta tribuna. É uma honra muito grande. Quero aqui parabenizar, né, o plenário hoje com 6 vereadores hoje presentes aqui. E isso é muito importante, é a participação. Estarei sempre na prefeitura à disposição de vossas excelências. Muito obrigado e bom dia a todos. Eu que agradeço pela presença, excelentíssimo prefeito.
Senhor prefeito, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Essa responsabilidade fiscal dessa dívida anterior, quem vai pagar? De quem nós vamos cobrar? O senhor pode explicar para a gente, senhor Moraes? Qual dívida? A dívida que ficou do governo passado. Não. Alguém tem que responder. Essa dívida está aí, o município vai pagar. Tribunal de Contas. Só uma pergunta, o vereador Lúcio, só uma pergunta. Essa dívida é ativa e passiva? É dívida, logicamente, de administração passada. Mas nós assumimos e vamos ter que pagar. Certo? É paga e apontada. Agora, a responsabilidade, o Tribunal de Contas vai julgar. Então ela certo? É ativa e passiva, então. Exatamente. Tá bom, obrigado. Tá certo, obrigado. Às ordens. E outro, presidente, tem também uma comissão hoje, que eu instituí, através de decreto, vai ser juntado em todos os contratos, mostrando para o Tribunal de Contas. Quem vai julgar é o Tribunal de Contas. E depois virá para a Câmara, o plenário também, que vai decidir, através de votação, as contas, né, do prefeito anterior. Inclusive, está restando aqui para você votar 2011 e 2012. Então, vai chegar isso tudo lá. Eu estou juntando tudo e colocando lá para me proteger. Existe um passivo, sim, um passivo pagável, que tem condições de pagar, e a prefeitura não vai parar por isso. Com dificuldades nós vamos levando e tem a comissão, em cima da pergunta do presidente, tem uma comissão hoje, né, baixei um decreto, essa comissão está negociando com os fornecedores as dívidas e colocando lá nos contratos que o Tribunal de Contas vai ver isso o ano que vem, quando for julgar as minhas contas, no ano, sei lá, no ano que vem, 2014, 2015, porque eu estou iniciando agora, minhas contas só vai ser julgada o ano que vem, ou, sei lá, até 2015, 2014. Então, simplesmente isso. Mas se eu não fizer isso hoje, eu vou responder. E quem vai responder é quem fez a dívida. É ele que tem que responder por essas dívidas. Obrigado pelo esclarecimento. E voltando ao assunto que o prefeito falou do horário das audiências, eu gostaria de comentar com o nosso secretário, com o diretor, que se tivesse, sei que vocês pegaram umas contas meio que difícil para chegar no final e apresentar para os vereadores, mas que se pudesse vir com um pouco de antecedência para que a gente pudesse fazer uma divulgação para que o munícipe participasse disso. Parece que não acontecia isso, as audiências começavam, segundo o nosso vereador Marcelo, teve uma que durou menos de 3 minutos. Entendeu? Então a gente gostaria de chamar sim o munícipe para participar, para ver o nosso trabalho, ver o que está acontecendo com a cidade, e que se pudesse ser avisado com um pouco de antecedência para que a gente fizesse uma divulgação dessas audiências. Eu sugiro, inclusive, que a gente faça uma preparação junto com os senhores para a gente trazer mais material para poder ser divulgado. Tá? Nas próximas, então, sei lá, eu convido os senhores a comparecerem na nossa secretaria e vamos montar um esquema de trabalho que possa atender a todos. Ok? Senhores vereadores, mais alguma pergunta? Secretário, diretor, tem algum esclarecimento? Prefeito? Mais algum? Não? Ninguém mais desejando fazer uso da palavra? Eu agradeço a presença dos representantes do Executivo e de todos os presentes. E declaro a presente audiência encerrada. Obrigado aos participantes.